2025 revelou uma crise de saúde mental no Brasil. O Ministério da Previdência Social registrou 440 mil afastamentos por ansiedade e depressão, o maior número em uma década. Ao mesmo tempo, o custo de vida disparou, a informalidade cresceu e o ritmo de trabalho pós-pandemia nunca desacelerou. A norma regulamentadora atualizada pelo governo agora obriga empresas a fiscalizarem riscos psicossociais, como metas excessivas e jornadas extenuantes. Mas fica a pergunta: isso dá conta de um país à beira do colapso emocional? O cenário expõe uma crise além do trabalho. Hiperprodutividade, hiperconsumo e uma solidão que ganhou novos formatos, da psicose de IA ao avanço das bets como fuga em massa. Seriam esses os sintomas de um mesmo modo de vida? O que esse ano revelou sobre como vivemos, trabalhamos e sentimos? No BDF Entrevista de hoje, um balanço do que 2025 mostrou sobre a saúde mental no Brasil e os desafios que nos esperam em 2026. Olá, eu sou Luana Ibelli e este é o BDF Entrevista, o nosso espaço para debater temas atuais, sempre com a visão popular que é a marca aqui do nosso Brasil de Fato. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje para essa conversa. E a gente aproveita que é fim de ano para fazer um balanço de temas importantes da nossa sociedade. Hoje o papo é sobre saúde mental. E para isso eu recebo aqui a psicóloga e psicanalista Kézia Rodrigues de volta com a gente para debater os temas que ficaram aí em debate, né, em evidência nesse ano de 2025 na área da saúde mental. Obrigada, Kézia, por estar aqui de volta com a gente. Agradeço o convite, Luana. É sempre um prazer estar aqui com vocês, discutindo e refletindo juntos. Vamos lá, Kézia. Esse ano aconteceu muita coisa para a gente pensar, a gente vai entrar nesses assuntos, mas eu queria que você falasse o que mais te chamou a atenção no modo como a saúde mental ganhou aí o centro do debate público, tem sido cada vez mais falado, e aí eu queria te ouvir sobre o que mais te chamou a atenção nesse ano de 2025. Eu acredito que a crise do trabalho, ou melhor, a crise do trabalhador é o que mais me chama a atenção nesse ano. O que a gente tem acompanhado nesses últimos meses é o quanto que as pessoas têm se adoecido devido às questões trabalhistas e quanto que tem tido uma luta coletiva pela melhora da qualidade de trabalho. E se a gente for pensar, né, no Brasil, a gente tem que falar sempre no plural, que são trabalhos. Ao mesmo tempo que a gente tem uma discussão sobre trabalhadores que estão em teletrabalho, a gente também tem pessoas que têm trabalhos cada vez mais precarizados e cada vez mais, de alguma forma, sem uma qualidade. E o quanto que isso adoece também. A gente viu uma luta dentro do Congresso pelo fim da escala 6 por 1, que daria uma qualidade de vida melhor para um segmento muito grande de pessoas. E ao mesmo tempo a gente também vê uma crise dessa nova geração que está entrando no mercado do trabalho e não tem os ideais fixos, como foi outrora, né? De ter uma carreira, de seguir essa carreira até o final da vida, de se aposentar. A gente tem vivido uma mudança muito grande da forma que o trabalho é apresentado, de gerações, e também a gente tem vivido um efeito muito grande de trabalhos muito desgastantes e muito desumanizantes, mas que devido ao nosso passado colonial se tornou uma normalidade dentro do Brasil. Kézia, a gente apresentou esses números no começo, que nos últimos 10 anos, os afastamentos, principalmente por ansiedade e depressão, além de outras condições de saúde mental, dobraram. Então, a gente está num número aí de quase 500 mil de pessoas que se afastaram entre 2014 e 2024, um dado que foi divulgado somente esse ano, em 2025. O que explica, a gente realmente está caminhando para um cenário de agravamento? Como que você olha esse panorama pensando em 10 anos de mudanças aceleradas para a gente chegar nesse ponto que está sendo chamado de crise na saúde mental do brasileiro? Na verdade, Luana, essa crise já se demonstra há muitos anos, só que a pandemia, eu acredito que alargou os efeitos dessa crise. O retorno do mercado, o retorno do trabalhador ao mercado de trabalho, né, vem agora com a questão da rede social,
que não desliga esse trabalhador do seu trabalho. Antes a gente tinha muito definido os finais de semana como o momento do trabalhador não saber com esse trabalho. Agora, se o trabalhador liga o celular, muitas vezes ele tem que se lembrar do trabalho. A gente também tem vivido uma crise, isso tanto dentro do campo do trabalho, mas como dentro da saúde pública também, de uma sociedade da performance, de uma sociedade que, ao mesmo tempo, né, que ela se adoece devido a um trabalho muito extenuante, é uma sociedade que acredita que ela pode fazer mais com o seu corpo. E aí, adoecimentos como burnout se tornam uma regra, como se em qualquer momento da vida alguém fosse desenvolver um burnout, como se fosse uma experiência da vida adulta. Então, o que a gente vê hoje dessa piora dos índices de trabalho é algo que a gente colhe da pandemia, que colocou muitas pessoas numa precariedade muito grande, e também de uma questão de renda, né? Mesmo tendo um aumento salarial, o padrão de vida de muitas pessoas não acompanha esse aumento salarial. Então, a gente tem visto pessoas acumulando também trabalho. A gente vê o trabalho dentro do CLT, que aumentou, né? A gente está numa menor taxa de desemprego nos últimos anos, mas a gente também vê que muitas pessoas estão aglutinando trabalhos, porque só aquela renda não é o suficiente. Então, com o trabalhador com mais trabalho, com menos tempo de lazer, esses adoecimentos se tornam comuns. Você mencionou algo parecido com Sociedade do Desempenho, algo que você fala muito nos seus conteúdos também, né, Kézia? Na página Muito Além da Terapia, que a gente indica, onde a Kézia sempre traz esses debates lá no Instagram. E aí eu queria que você falasse um pouco, aprofundasse um pouco nisso, o que significa o tempo todo a gente estar sempre pronto e sendo cobrado a produzir, a desempenhar. E pelo que você falou, esse panorama ele vai além do trabalho. O trabalho está o tempo todo nas nossas vidas, até naquele momento de lazer a gente está performando, né? Então, isso com certeza impacta muito na saúde mental de todos nós. E dá para dizer que isso tem muito a ver também com esse agravamento. Queria te ouvir sobre isso. Vou fazer até uma mistura de um outro assunto que tem sido muito polêmico, né? Que também são os genéricos, né? As receitas falsas, né? Receitas não, os medicamentos falsos de Monjaro e de outros, né? De outras canetas ditas emagrecedoras, que eu acho que ela consegue ser um objeto muito claro do que é esse culto ao desempenho que a nossa sociedade tem vivido. A gente tem visto pessoas fazendo uso dessas canetas emagrecedoras não para terem seus níveis de diabetes diminuído, como que é uma das indicações desse medicamento, mas para terem um corpo extremamente emagrecidos. O que pode gerar um agravamento muito grande dentro da saúde pública. E até da economia também, né? Muitas pessoas utilizando essas canetas emagrecedoras e colocando elas como algo tão importante que não pagam outros serviços que antes utilizavam, até como alimentação, plano de saúde, entre outros. Mas, enfim, estou falando das canetas emagrecedoras porque é uma questão também de uma sociedade que faz um culto a esse desempenho, a esse corpo ideal, a esse corpo emagrecido, a esse corpo que está dentro desse padrão estético. E o que a gente também pode fazer uma correlação dentro do modelo de trabalho, que muitas pessoas, né, creem que tem que fazer um trabalho de alta performance, de alta produtividade, para sim ter uma garantia de um sustento, ou que tem que fazer 2 vezes mais, 3 vezes mais que seja, para ter esse destaque no mercado e para conseguir manter o cargo que elas têm, o padrão de vida que elas têm. Só que a questão, né, da cultura do desempenho é que não tem fim, que sempre vai ter um ideário que se pode fazer melhor, que você pode ter um corpo melhor, que você pode ter uma produtividade melhor. E isso muitas vezes entram com esses medicamentos, né? A gente tem visto também vários medicamentos que são utilizados para aumento de performance dentro do sistema financeiro, a gente tem crises disso. Agora a gente tem visto a crise das canetas emagrecedoras, que muitas pessoas têm fazido uso desses medicamentos de forma indiscriminada, e medicamentos falsos, para ter esse corpo ideal, e não é um corpo saudável, mas é esse corpo ideal, que pode ser melhor, que pode ter um desempenho melhor e que pode ser visto de maneira melhor por essa sociedade.
Então, o trabalho também entra nessa crise de se ter sempre essa ideia que você pode se desenvolver, que você pode alcançar a sua melhor versão e, consequentemente, que você vai colher os melhores resultados por isso. Mas não é verdade, né? Você falou isso, né, da cobrança que as pessoas estão se impondo e ao mesmo tempo isso vem com uma pressão muito grande das instituições, né? Só a gente lembrar que em setembro desse ano o Itaú demitiu cerca de 1.000 funcionários de uma só vez, funcionários do home office, que também é uma demanda de muitos trabalhadores para a melhora da qualidade de vida, alegando baixa produtividade, utilizando de ferramentas de monitoramento ali do computador dos funcionários para avaliar se estavam produzindo ou não. E aí tem vários formatos de trabalho, né, Kézia, que não necessariamente implicam de você estar ali na frente de um computador, às vezes você tem uma leitura, está usando outra ferramenta, enfim, foi bem polêmico isso, impactou na vida de muita gente. Aí eu te pergunto também, né, diante de instituições também que são opressoras, diante de um sistema que acaba também forçando a gente a estar nesse lugar, como a gente sobrevive no meio de tudo isso, né? Quais são as consequências também dessa pressão estrutural na saúde mental das pessoas? E acho que esse exemplo também, né, muito lamentável dessa demissão em massa do Itaú, né, devido a essa questão da produtividade, que foi o que a empresa explicou para essa demissão, e também esse sentimento de ameaça, né, que eu acho que muitos trabalhadores se sentem ameaçados. Por ter essa questão de uma competitividade muito grande, às vezes nem com o outro, mas até do que você foi um dia, do que você desempenhou um dia, que hoje você não consegue desempenhar mais, o trabalhador vai se sentindo ameaçado de ter o seu emprego, né, de alguma forma, não um emprego, né, agora tem utilizado também essa expressão dos funcionários que são desligados, né, como se fossem equipamentos, são desligados daquele emprego e são convidados a se retirar daquela empresa. Mas há cada vez mais essa sensação de ameaça, né, de que algo pode acontecer, que aquela estabilidade criada pode desaparecer, e que você de alguma forma tem que criar ou uma reserva financeira ou um emprego reserva, né? Como eu falei, com essa aglutinação de empregos também, eu acho que responde a essa sensação de ameaça presente no momento. E uma das formas, né, que eu acho que eu sempre vou repetir isso, é levar para um cenário político que a gente tem vivido. A questão de trabalhos cada vez mais frágeis e com menos seguridades trabalhistas mesmo, né? Menos seguridade social do trabalhador, é um movimento político que a gente vê devido à expansão do neoliberalismo da forma que ele é, né? Onde a produtividade está acima de tudo, o individualismo está acima de todos. Então, é um momento também de repensar como responder a isso, né? E eu acho que de maneira política também é importante como que o trabalhador pode se resguardar tanto dessas demissões que vêm em larga escala e não anunciadas, porque não é uma instituição que está falida e por isso demite, é uma outra coisa, né? Uma instituição que quer mudar o modelo de trabalho e que demite os funcionários alegando que é uma baixa produtividade. Então, eu acho que também é importante ver esses movimentos políticos que têm sido feitos em relação aos trabalhadores. Movimentos políticos importantes, né? Tanto quanto a luta da escala 6 por 1, que eu acho que é importante o final dessa escala desumana. Também no Congresso estava tramitando o aumento da licença de paternidade para pais que acabaram de ter bebês, né? Aumentar para 20 dias, que é um direito. Eu acho que mesmo tendo essa ruptura muito grande de estabilidades no trabalho, a gente também tem visto o movimento, né, de alguns congressistas, de algumas pessoas do campo progressista, pensando em ter leis que garantam o mínimo de estabilidade para esses trabalhadores, que garantam mais direitos para esses trabalhadores. Seja tendo direito a uma licença paternidade estendida de 20 dias, que mesmo assim é muito pouco, mas de 5 para 20 dias já é alguma coisa, e também, né, de alguma forma, diminuindo essa escala desumana de trabalho que a gente tem, que é essa escala 6 por 1. Tem um movimento coletivo de olhar para o trabalho
como algo que faz parte da vida das pessoas, mas que não pode ser o definidor de tudo que elas são. Então, eu acho que também é algo que tanto essa nova geração que tem entrado no mercado de trabalho, quanto também congressistas têm visto que o trabalho é algo que mobiliza muito o voto das pessoas, mobiliza muita atenção, que tem ido para essas pautas para garantir melhorias de vida dos trabalhadores. Então, acho que esses dois movimentos políticos feitos, né, tanto dentro do campo institucional e no campo individual também, né, de pensar que a vida não pode ser só o trabalho, que a vida não pode ser resumida só a esse trabalho. É importante você falar isso como psicóloga, né, psicanalista, você com certeza lida com pessoas que estão vivendo essa dificuldade. O que acontece quando o trabalho define o que a gente é, quando o trabalho está à frente de tudo que a gente faz? O que acontece na nossa subjetividade, Kézia, e como isso impacta também as nossas relações, o nosso modo de ser e estar no mundo, por exemplo? Luana, eu tenho percebido, né, que o trabalho é muito diferente também, olhando até para o nível racial de muitas pessoas, né? O trabalho, né, falando de mim enquanto uma mulher negra, né, de outras pessoas negras que eu atendo também, são muito ligados a algo que tem que ser extenuante, que tem que ser de alguma forma sacrificante. Então, também sair desse pacto, que é um pacto que eu acho que vem desde a colonização, que o trabalho tem que ser isso mesmo, que vai extenuar, que vai dar riqueza para o outro, né? No caso da escravidão, seria para esse senhor e não para a pessoa escravizada. É um trabalho muito minucioso de se fazer, né? E, ao mesmo tempo, eu também tenho percebido, né, que muitas pessoas brancas que eu escuto, que eu atendo, e, né, que eu leio também, né, que é do meu interesse ler e discutir sobre o trabalho, tem adoecido muito porque esse modelo trabalhista que, né, foi visto pelos pais, vamos colocar assim, ou pelos avós, que as pessoas tinham um trabalho, tinham uma profissão, trabalhavam 30 anos em algumas nessas empresas, né? E conseguiam se aposentar. Era algo linear. E isso não existe mais. O que a gente vê cada vez mais é uma volatilidade muito grande. É muito rápido a forma que o mercado do trabalho reage. Hoje é de um jeito, amanhã é de outro. Essa questão de continuidade em empresa realmente é muito difícil de conseguir, até de carreira. Eu acho que algo como transição de carreira é algo também visto como natural, né? Em algum momento você vai transicionar. Então, eu acho que é importante também, né, esse momento, a gente quebrar essa identidade do que a gente já viu um dia em relação ao trabalho e criar uma nova identidade em relação a nós mesmos. O trabalho não é a mesma coisa que nossos pais viram, né? Não é a mesma coisa que nossos pais assistiram, nem os nossos antepassados, né? Fazendo esse recorte racial também, colonial. Então, romper com essa obrigação em trabalhar, pegando esse recorte de pessoas negras e pessoas indígenas que tiveram seus trabalhos dentro de um sistema violento imposto. E também acho que é importante para as pessoas, né, brancas que tiveram uma outra relação com o trabalho, relações garantistas, né, no início do século XX, que agora no século XXI é outra coisa, pensar como que o trabalho pode ser algo aprisionante. E é algo até que eu discuto muito, né? Que tem essa questão de faça o que você ama, que você nunca vai trabalhar. Não, faça o que você ama, que você vai trabalhar e muitas vezes vai deixar de amar, vai ter uma outra relação com aquilo que você amava um dia. Então, ter essa noção crítica com o trabalho também. O trabalho é um meio que a gente, né, inventou dentro da nossa sociedade para que a gente conseguisse, né, de alguma forma, manter essa sociedade ativa economicamente, mas que tem que ser repensado. A gente vê muitos países, né, principalmente os países nórdicos, mudando essa forma de trabalho, tendo pessoas que trabalham 5 vezes por semana, né, tendo os trabalhos também cada vez mais mecanizados, esses trabalhos repetitivos, e se transformando em uma outra coisa. Então, eu acho que também é para convocar que o trabalho tem que ser uma forma de facilitar a nossa existência e não de criar uma identidade onde a gente não consegue sair dele. Super importante a gente ter isso em mente, porque realmente hoje parece que a gente não consegue nem se definir
se não é pelo título do nosso trabalho, do que a gente faz, né? O jornalista, o psicóloga vem na frente do que nós somos. Então, uma reflexão muito importante de ser feita, Késia. Agora, voltando na questão política, a gente teve no final de 2024, né, para valer esse ano, na verdade vai valer, foi adiado para 2026, a atualização da NR1, que obriga as empresas a tomarem medidas preventivas e de controle aí pensando em riscos psicossociais no trabalho, que é justamente isso, né? Metas excessivas, jornadas extensas, enfim, entre outras coisas, assédio moral, que são problemas ali que afetam muito a saúde mental dos trabalhadores. E aí eu queria te ouvir sobre como você avalia, né, essa medida, se você acredita que realmente é algo que tem potencial para mudar ali as estruturas do trabalho. As empresas têm até 2026, maio de 2026, para se adaptar. Como que a gente institui essa cultura nas empresas? Vai ter fiscalização? E mais do que isso, dentre várias medidas que podem ser feitas, desde um acompanhamento profissional dentro das empresas, ou uma mudança política mesmo de garantia de direitos, porque quando a gente fala em saúde mental está muito vinculado muitas vezes a essa figura da intervenção individual. Muitas empresas já estão indo para esse lado. Quando você lê, né, as reportagens instruindo as empresas a se prepararem, sempre vem nessa figura de consultoria, buscar uma consultoria, uma palestra em saúde mental. Estou trazendo esses temas misturados que eu acho que eles têm a ver um pouco com o que você fala, né, do lugar da terapia, do lugar do profissional. Então, queria te ouvir, como que você avalia essa norma e como garantir que ela realmente traga resultados para a gente prevenir e controlar aí aquilo que faz mal à saúde mental dos trabalhadores. Eu acho que a NR1 é um marco, porque não vou falar assim pela primeira vez, né? Mas acho que institui a saúde mental como um assunto para o empregador e não só para o empregado. E é um marco também, né? Porque tem uma questão de um tabu muito forte, isso acompanha tanto no micro quanto no macro também, de pessoas pedirem licença por questão de saúde mental, de como que vai ser visto nesse mercado corporativo, né? Como uma pessoa, entre aspas, fraca, que não aguentou. Então, eu acho que criar uma regulamentação para isso coloca o empregador a também pensar que o trabalho pode ser um agente de adoecimento para esse funcionário. E que ele também está em questão nisso, né? Acho que o número que a gente acompanhou, esses números de quase, né, um número muito grande, quase 500 mil de pessoas afastando devido à questão de saúde mental, chama muita atenção para colocar essa outra pessoa como responsável também dentro desse adoecimento, que é o empregador e que são as relações de trabalho. É muito complicado, né, a gente pensar como que funcionaria uma fiscalização da questão da saúde mental, já que é do subjetivo e do individual de alguma forma, né? As pessoas vão se adoecendo de maneira subjetiva, mas eu acho que trazer essa questão em foco para as empresas pensarem, para as empresas também, de alguma forma, né, eu não gosto muito dessa palavra se policiar, mas eu vou utilizar nesse momento. Se policiar sobre suas práticas ou rever suas práticas é importante até para começar a ter um diálogo de uma maneira horizontal com aquele funcionário, com aquele colaborador, do que adoece ele naquele trabalho. E às vezes, né, são coisas básicas, que podem melhorar a saúde mental de um trabalhador. Muitas vezes é a mudança de um horário de trabalho, um aumento da folga, né? Ou um diálogo sobre quanto que vai ser as férias desse trabalhador. Muitos trabalhadores têm filhos, então no momento de férias ideal para eles é janeiro e a empresa não dá, ou a empresa dá férias coletiva. Então acho que esses reajustes no micro pode promover uma mudança no macro, uma mudança tanto na saúde do trabalhador, mas com essa horizontalidade de diálogo. Eu acho que no Brasil se tem uma ideia, né? Até acho que como a gente surgiu enquanto nação, né? Eu vou sempre voltar a isso. A gente era uma colônia, era um lugar para as pessoas virem aqui, extrair e ir embora. Então a gente tem uma dimensão também do trabalho muito extrativista, que a pessoa tem que dar tudo de si para esse trabalho e tem que agradecer, não pode reclamar. E eu acho que a SNR também convoca isso. Peraí, é um trabalho, né?
Então, o trabalhador também tem que ser ouvido nisso, tem que ser também colocado junto para pensar como que esse trabalho funciona, né? Como que esse trabalho garante a saúde dele também e a saúde coletiva de todos os trabalhadores juntos. Então, eu acho que pode ser muito revolucionário, mesmo a saúde mental sendo esse componente muito subjetivo, né? Que tem que realmente ser ouvido por cada trabalhador. Mas acho que criar essa horizontalidade para que esse trabalhador consiga falar pode produzir efeitos muito grandes para a saúde mental da população no geral. Eu quero entrar em outros temas agora, Kézia, do ano, que foram muito importantes, que são as tendências e principalmente o consumo. O hiperconsumo também é algo que está muito presente, afetando também a nossa saúde mental, gerando ansiedade, essa vontade da gente estar sempre por dentro de tudo. Você chegou a comentar as tendências virais do ano. A gente teve tantas, né, esse ano. Ninguém passou batido pelo Morango do Amor, pelo Bob Goods, pelo Labubu e outras tendências que massificaram e de repente isso parecia algo fundamental da vida de todo mundo. Tendências da internet ganhando a vida real. E eu lembro de você comentando o quanto isso tem a ver com a nossa vontade, não vontade, mas como a gente fica vulnerável a esse tipo de pressão para o consumo também. E como isso pode afetar a nossa saúde mental, a nossa presença nas redes. Então, queria que você falasse dessas tendências, por que, que a gente fica tão vulnerável e por que, que é importante também ter um pensamento crítico em relação a tudo isso. Luana, você falou algo sobre, né, você falando dessas tendências que são cada vez mais rápidas e desaparecem, né, e que dá essa impressão que só você não participa, só você não faz, só você não faz parte. Eu acho que tem muito a ver com essa questão do pertencimento. Os nossos laços sociais estão cada vez mais fragilizados, estão cada vez mais vulneráveis de alguma forma. E essas tendências são uma forma de muitas pessoas, né, entrarem em grupos, se localizarem, se identificarem, serem reconhecidas enquanto também pessoas, né, que fazem parte de um sistema de consumo. Então, eu acho muito importante ir repensando, né, o que, que esse hiperconsumo vai dizendo para a gente, que elementos são esses que vão sendo evidenciados, né? Como eu falei, das próprias canetas emagrecedoras, que é um consumo muito alto que está tendo, também está muito vinculado às redes sociais. Né? Tem pessoas produzindo conteúdo sobre os efeitos dessas canetas emagrecedoras. Então a gente vê que cria um nicho também de consumo. As pessoas começam a falar sobre isso, a serem vistas sobre isso e a consumirem sobre isso e criar nichos, né? E a gente vê uma sociedade cada vez mais nichada. A gente está falando aqui sobre Bob Good, mas talvez muitas pessoas nem viram isso, nem passaram por isso. Mas para a rede social, para quem está ativo, né, para quem é cronicamente online, até um termo que surgiu esse ano, faz todo sentido. Então, eu acho que também é importante a gente pensar, né, no Brasil em si, enquanto um país continental e com uma diferença enorme, que para muitas pessoas isso não faz parte da realidade, isso não chegou lá, por exemplo, para minha mãe, para minha avó, isso não chegou até elas, porque elas estão inseridas em outros processos. Então, a gente também vive uma época de exclusão digital, que faz um sentido muito grande para um grupo de pessoas, mas que para outros não. Então, acho que também é uma forma da gente pensar coletivamente, né? O que, que esses padrões de consumo têm apontado para a gente, essa necessidade muito rápida de terem sempre essa tendência que vai ditar moda, que vai ditar comportamento, e muito esvaziadas também, né? Daqui 2 meses a gente sabe que vai ser outra coisa. Enquanto isso, a gente tem uma grande parte da população que nem acessa isso, está vivendo uma vida de uma outra forma. Então, acho que também é um lugar para a gente pensar, né? Que exclusões digitais é essa que a gente vai criando no nosso comportamento e também no nosso padrão de consumo. Você falou de exclusão digital, por outro lado, que ao mesmo tempo que a população muitas vezes não tem acesso a serviços básicos e não está tão inserida digitalmente, a gente também tem fenômenos como, por exemplo, esse ano, que foi o fenômeno das bets, que está atingindo muito a população, principalmente pessoas mais pobres, mais vulneráveis. Eu acho que esse também é um assunto que foi muito forte esse ano, preocupou muito a sociedade, principalmente profissionais da saúde mental,
Queria te ouvir sobre isso também. O que mais te chama a atenção nesse assunto, nesse ano de 2025, é que impactos preocupam mais e o que isso diz para a gente também, né, sobre a situação da saúde mental do brasileiro nesse ano. E as bets é um fenômeno muito interessante porque elas conseguiram extrapolar a questão do digital. Ela está na TV, né? Ela está nos comerciais, ela está nas vozes de grandes apresentadores da televisão. Ela está no time de futebol, né? Ela está na camisa de vários times de futebol. Então é uma coisa que extrapola esse lugar da exclusão digital, né? De alguma forma, né? Consegue comunicar por várias vias. Eu acredito, né, voltando à questão do trabalho, muitas pessoas apostam na expectativa de ter essa renda complementar, como foi vendida por muitos influenciadores no início. E que muitas pessoas também apostam nessa esperança de ter um rendimento maior. As pessoas não apostam porque elas querem ou uma forma de prazer, de entretenimento. Muitas pessoas apostam porque elas têm salários miseráveis, têm salários muito baixos. E ela acha que esses jogos vão trazer um complemento para sua renda. Mas o que a gente vê é o contrário, muitas pessoas se endividando, muitas pessoas entrando nesse circuito. E diferente de outros, né, de outras modalidades de apostas, bet só é aquilo, tá no celular, tá na mão. E não tá só na mão da pessoa, né? Como eu falei. Tá nos meios de comunicação, tá nas músicas, né? A gente teve até músicas virais que falavam desses jogos de aposta. Então, é algo que me chama muito a atenção, né? Como que esse fenômeno demonstra muito grandes desigualdades sociais e como esse fenômeno comunica justamente com um grupo, né, que tem sido muito não incluído nas políticas públicas, que eu acho que é para a gente pensar nesses jovens, né, homens, né, de entre 30 e 35 anos, 18 anos, né, pegando esse recorte de 18 a 35 anos, que muitas vezes não são incluídos nas políticas públicas, que estão nos trabalhos mais precários, que estão, de alguma forma, mais vulneráveis a esses jogos de apostas e que conseguiram encontrar também nesses jogos de apostas um sentido para a vida, um lugar de pertencimento, mesmo que seja muito adoecido, né? Mas é esse lugar de pertencimento que eu acho que é algo para a gente ouvir também, né? O que os jogos de aposta diz sobre esse público que não é ouvido pelas políticas públicas, esse lugar que as políticas públicas não alcançam. E agora a gente tem que pensar uma estratégia de cuidado dentro das políticas públicas em saúde mental. Como alcançar essa população? Né? Quais efeitos que esses jogos de apostas fazem na saúde mental, na economia do país, que mais uma vez, né, as pessoas comprometem sua renda nesses jogos e é um dinheiro que não volta nem para a pessoa e muito menos para o país. E como que a gente pode, de alguma forma, criar um meio de comunicação com essas pessoas? São muitas pessoas que estão apartadas, né, desse circuito de comunicação, por exemplo, institucional do governo, né? Pegando a presidência agora, o governo que está atual agora, que não consegue acessar esse público. É um público que já desacreditou numa ascensão social pela educação e pelo trabalho. E que esses jogos mostram essa oportunidade de mobilidade, que não é mais esperada pelo seu trabalho, né? Mais uma vez, o trabalho quebra e aí acontece esses circuitos muito perigosos que prometem uma renda, uma estabilidade e não entregam. Você falou uma palavra ao longo da nossa entrevista, quando a gente discute consumo, bets, você tem falado muito em pertencimento, Késia. E acho que isso tem muito a ver com essa situação que a gente vive de muito individualismo, de muita dificuldade de vínculos coletivos, de entendimento do que é o coletivo, da função do coletivo na vida do ser humano. Querendo ou não, esse cenário de redes sociais, ele acaba deixando a gente mais e mais isolado. E acho que isso tem a ver também com outro tema que tem surgido muito nesse ano de 2025, que não é para todo mundo, como você falou, nem todo mundo está muito na internet, mas tem crescido muito também o uso das IAs como ferramenta terapêutica. Ou tem se falado muito nisso. Algumas pessoas realmente têm recorrido cada vez mais a essas ferramentas, aos chatbots,
como uma ferramenta de apoio emocional e até de terapia. Tem gente falando em fazer terapia no chat GPT, em outras ferramentas. Eu queria te ouvir sobre como que isso preocupa, o que isso diz também sobre a nossa saúde mental, medidas de controle também. Qual é a importância, né, o peso desse cenário? É algo para a gente realmente ficar de olho daqui para frente? É algo que precisa também de uma intervenção, como você, como a terapeuta que lida diretamente com pessoas, e entende a importância do vínculo, a importância do contato humano para você cuidar de alguém, nesse cenário, como que você vê esse cenário que se apresenta nesse momento? Acho que aonde falta laço, o neoliberalismo tem entrado com produto. E a gente pensar na IA, né, não é um produto comprado, mas é um produto que ao longo do tempo a gente vai comprar, porque também tem isso, né? Tem essa coleta de informações que a gente vai depositando para essa inteligência artificial. Muitas pessoas têm utilizado a inteligência artificial nos momentos de maior fragilidade, têm expostos de algum jeito, camadas que muitas vezes nem na terapia são expostas, ou que não são imediatamente expostas na terapia, né? É um fenômeno também que eu venho observando. Então, o que essas coletas de dados pode fazer com a gente enquanto sociedade, né? Porque aí vão ser definidos padrões de consumo cada vez mais difíceis de serem resistidos, vou colocar assim. Eu acredito muito que essa questão da inteligência artificial, né, da forma como ela está sendo veiculada e também, né, de alguma forma usada, vai dizer mais uma vez as nossas precariedades, tanto afetivas de criar laços, mas também de políticas públicas. Muitas pessoas estão utilizando IA porque não tem dinheiro para fazer esse tratamento em saúde mental dentro, né, do Sistema Único de Saúde ou por profissionais, né, particulares. E muitas pessoas também vão utilizando a IA nesse buraco, né? Se não tem um serviço adequado para se falar sobre aquilo, elas vão procurar resposta dentro da inteligência artificial. E aí a gente não sabe que respostas são essas, né? Quem que guiam essas respostas? Porque não são neutras. Tem algum elemento ali também de um lugar, né? Que eu vou falar assim, até colonial, de como que essas respostas são dadas. E aí a gente entra nesse outro buraco, das pessoas cada vez mais depositando informações nessas inteligências, delas terem cada vez mais dados sobre a população, da gente não saber que serão feitos com esses dados, quem estão utilizando esses dados, o que se pretende fazer com isso. E pessoas tendo um cuidado, eu vou colocar assim, né, muito superficial, né? Não é tratado. Uma resposta que pode ser superficial e que pode ser aquilo que a pessoa quer ouvir, né? Porque eu acho que também tem uma identificação narcísica muito grande de ir para um meio para querer respostas, né, sobre o que fazer da vida, como agir, uma coisa bem, né, de um guia mesmo, e que de alguma forma, né, o chat tem alguma parte que a pessoa deixa ali que vai responder, né, da forma como a pessoa espera. E aí a gente vai se afundando nisso, né? A gente tem respostas rápidas, imediatas, superficiais, que lá na frente podem causar estragos muito grandes e que a gente não sabe o efeito disso ainda. Esse é um assunto que vai continuar rolando, a gente vai continuar acompanhando, porque realmente a gente não sabe os efeitos e a extensão disso em várias áreas da vida, não só na saúde mental, mas com certeza a saúde mental se destaca nesse cenário. Agora, Kézia, para a gente finalizar, a gente falou de muita coisa que aconteceu nesse ano, que tem impactado a saúde mental do brasileiro. E aí, olhando para 2026, na sua opinião, o que vai definir se a gente vai aprofundar essa crise ou se de fato a gente vai mudar esse cenário? O que você apontaria como importante para que a gente veja uma luz no fim do túnel, algo que possa realmente dar esperança de que a gente consegue melhorar algo que se aponta como grave, uma crise, enfim, na saúde mental? Como eu falei, né, ter essas regras, né, como a NR1, é um horizonte para a gente pensar, né, como que a saúde mental agora tem sido tratada como um problema de urgência, um problema sério
um problema que não dá para ser evitado, não dá para ser contornado. E eu acho muito importante a gente associar, né, essa saúde mental também a uma questão política, social e racial. Acho que não tem como a gente desgrudar esses elementos, né? Como você já disse em outro momento, Luana, muitas empresas também estão pensando em como reduzir a escala de trabalho, que tem tudo a ver com o adoecimento desses trabalhadores, né? Como que tem sido pensado também que a saúde mental é um reflexo de toda uma construção da vida que aquela pessoa tem, que vai desde a alimentação, da moradia, do sono, do território que vive. Então, é um elemento muito mais complexo e muito multifacetado. Então, eu acho que colocar a saúde mental como um assunto urgente, que está tendo muito impacto dentro da política do país e da economia desse país também, se revela como algo que pode ser um horizonte de uma mudança, e de uma mudança que tem que ser radical. Eu acho que a população tendo cada vez mais acesso ao que é a saúde mental, aos serviços de saúde que a gente tem dentro do nosso sistema único de saúde, da saúde mental, né? De toda uma construção, né, coletiva de pessoas, de intelectuais que pensam sobre o assunto dentro do Brasil e dentro da América Latina também, que é algo que tem chegado cada vez mais, né, pelas editoras também, trazer essas leituras. Eu acho que é um horizonte de uma mudança radical que a gente tem. E eu sei que a rede social é esse lugar muito perigoso, mas eu também acredito que a rede social pode ser esse lugar de conexão de muitas pessoas começarem a se questionarem de onde que vem esse adoecimento delas, né? De onde que vem essa crise de ansiedade que bate no domingo à noite? Né? O que constrói essa crise de ansiedade? Sou eu? É meu organismo? É falta de dopamina? Ou é talvez esse serviço que é extenuante e que você é muito mal paga por ele, né? Então, eu acho que essas perguntas também estão chegando nas pessoas e as pessoas também estão sendo afetadas por isso. Eu acho que ano que vem, né, eu tenho um sonho, né, até meio ilusório, que isso pode repercutir também nas urnas, as pessoas verem o que vários políticos estão fazendo em relação ao trabalho, né? Quais legislações estão sendo criadas em relação ao trabalho? O trabalho de quem tem sido facilitado e bem remunerado e de quem que não tem sido. Né? Eu acho que essa luta da escala 6 por 1, que foi uma luta, uma bandeira que conseguiu sair do nicho, né, político e conversar com uma sociedade toda, é uma manifestação que a gente tem conseguido chegar a mais pessoas e que a gente tem conseguido, de alguma forma, quebrar essa barreira. Késia, muito obrigada por essa conversa. A gente fica pensando em tudo isso, né? E é isso, tendo esperança e agindo também para que realmente nós vejamos mudanças nesse sentido, que a nossa saúde mental possa ser menos maltratada em algum ponto aí da nossa história. Então fica esse aprendizado. Muito obrigada. Um ótimo fim de ano para você. E que a gente tenha realizações, ou não também, né? Que a gente possa descansar mais também em 2026, principalmente. A gente sempre fala de realizar muito e descansar pouco, então que a gente possa realmente ter esses momentos de descanso, de contemplação e de folga para a nossa saúde mental. Obrigada, Késia. Eu que agradeço que a gente descanse muito e aproveite muito a nossa vida também, né? É isso, obrigada. Bom, e aqui a gente encerra esse BDF Entrevista. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê numa próxima. Até mais. Tchau.